Meus irmãos, pastor Marcelo, como eu disse, ele está fora essa semana, dando aula num seminário, e aí ele me encarregou de dar o estudo bíblico, e estamos aqui estudando Daniel. Só que ele falou assim, olha, não vai muito longe de Daniel, não, e aí eu não vou continuar de onde ele parou, mas eu quero, como ele recomendou, não ir muito longe de Daniel. A gente vai estudar o contexto histórico de Daniel, do que estava acontecendo nesse momento, de onde nós paramos, aproximadamente ali, nessa exposição que o pastor Marcelo tem feito aqui conosco. Então nós vamos entender o que estava acontecendo em Jerusalém nesse momento. O que acontece? Quais são os desdobramentos históricos daquilo ali? Desse novo contexto político que aparece, esse contexto religioso, quais são as mudanças que acontecem? Nós sabemos que o povo judeu estava no exílio. O livro de Daniel se inicia com o exílio babilônico. Pode voltar primeiro, Terezinha, primeiro slide. Então Daniel, ele inicia com o exílio babilônico, onde aqueles jovens amigos de Daniel são levados para servir no palácio do rei da Babilônia. E aí se atravessam décadas desde então. E nós chegamos num ponto da história em que haviam se passado 70 anos desde o exílio babilônico. E algumas coisas começam a mudar desde então. Eu quero convidar a você a abrir sua Bíblia. Nós vamos partir nessa viagem em Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 1. Nós vamos começar o nosso estudo em Daniel e vamos terminar em Esdras, que é um período, que é o mesmo período dos acontecimentos daqui do final do livro de Daniel. Daniel, capítulo 9, a partir do verso 1. Nós leremos verso 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, a gente chega com Daniel, ali, já de idade avançada, tendo visto todos aqueles acontecimentos em Babilônia, a ascensão do Império Persa, e ali Daniel presencia a história acontecendo diante dos seus olhos. E a gente tem visto que Daniel tem algumas qualidades. Se você pudesse listar algumas qualidades de Daniel, me ajude aí. Quais são as qualidades de Daniel que você viria aí nesse estudo que a gente tem feito? Pode falar, gente. Oração, homem de oração, mas o quê? Temente a Deus. O que mais você vê em Daniel? Usado por Deus. Oi? Bom administrador. Daniel tem muitas qualidades, porém nesse texto em que nós lemos aqui aparece outra qualidade de Daniel. Daniel era estudioso da Bíblia. No versículo 2, está projetado aqui atrás, esse versículo, mostra que Daniel, ele tinha o hábito de estudar as Escrituras, e ele já entendia como Escritura, como palavra de Deus, a revelação que Deus passou por meio do profeta Jeremias, que o antecedeu. Jeremias havia ministrado anos antes de Daniel. Jeremias havia profetizado antes de que Jerusalém caísse. Então, Daniel era alguém ligado às Escrituras, ele era estudioso. Daniel tinha essa qualidade que todo servo de Deus precisa ter. Ele sabia interpretar as Escrituras e sabia interpretar o seu tempo. Como disse certo teólogo, o crente tem que estar com a Bíblia em uma mão e o jornal em outra mão. Então, Daniel, ele tinha essa qualidade. Ele sabia ler as Escrituras e sabia ler a sua época. E a gente precisa saber ler a nossa época. A gente precisa entender da palavra de Deus, entender o contexto que a gente está vivendo para aplicar isso na nossa vida. E nesse momento histórico ali,
havia acontecido essa mudança, como o pastor Marcelo explicou para a gente aqui, da queda de Babilônia, naquele infame banquete de Belsazar. Lembra aquele banquete da mão que aparece na parede? Naquele momento o Império Babilônico ruía, caía, e Belsazar se tornaria o último governante daquele poderoso império, o Império Babilônio ou Caldeu. Então, a gente já viu aqui nesse texto de Daniel, ele cita o rei Dario, que foi o primeiro governador dessa nova gestão do Império Persa. Dario foi colocado para gerir Babilônia. Babilônia era uma dessas capitais do Império Persa que agora ascendia ao poder. Pode passar o próximo slide, Terezinha. E Daniel, ele viveu muito. Ele viu as mudanças de reis, ele viu passar pelo trono Nabucodonosor, Belsazar, Dario e agora Ciro o Grande. Daniel, ele viu a história acontecer diante de seus olhos, e a tradição cristã, judaico-cristã, vai trazer para a gente o ano da morte de Daniel, que é aproximadamente ali em 530 a.C. E aí o Ciro, o imperador Ciro, ele decreta, o retorno dos judeus em 538. A gente precisa lembrar que antes de Cristo, os anos vão passando ao contrário, então vão correndo ao contrário. Então Daniel, ele morre 8 anos depois desse decreto de Ciro, onde Ciro permitia que os judeus deixassem o exílio babilônico e voltassem para Jerusalém. Então, provavelmente, Daniel viu a primeira leva dos judeus retornarem para Jerusalém. E essa é a ponte que eu quero fazer com vocês para Esdras. Então, Daniel aqui, capítulo 9, ele interpreta as Escrituras, a palavra de Jeremias, e ele ali, lendo o tempo, lendo as Escrituras, entende que o cativeiro duraria 70 anos, o que ocorre de fato. Então, provavelmente, Daniel vê essa leva de judeus retornando para Jerusalém. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, o que se vê, o que acontece após essa mudança política, A Babilônia era esse império que conquistava e submetia, de que desolou Jerusalém, que levou esses jovens notáveis, esse pessoal mais inteligente para servir ali no seu palácio. E aí, num curto espaço de tempo, que a Babilônia, esse império é relativamente curto, a gente viu ali nesse mesmo jantar infame de Belsazar, que a mão escreve na parede, que ele faz aquela coisa, aquela coisa terrível ali com todo aquele os materiais sagrados do templo do Senhor, ele usa nesse jantar. E então Ciro sobe ao poder. Ciro se torna o senhor de Babilônia, impondo agora o Império Persa por todo o território que outrora era dominado por Babilônia. E vamos agora a Esdras, capítulo 1, verso 1 e 2. Está projetado aqui, você pode acompanhar a leitura comigo. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Então, o que acontece com essa mudança política de sai Babilônia, entra o Império Persa? Tolerância. O Império Persa, ele desenvolve uma gestão de mais tolerância às nações, aos povos conquistados. A gente percebe aqui que o próprio Ciro, além de libertar o povo que estava exilado em Babilônia, ele libera esse povo para retornar a Jerusalém. Não só isso, ele permite que o povo reconstrua o seu templo e restaure a sua adoração, restaure o seu culto.
Pode passar o próximo slide, por favor. Então, a gente tem o retorno desse povo que estava cativo na Babilônia por 70 anos para Jerusalém, para retomar a construção, para retomar a sua fé, reconstruir o templo e retomar de onde eles haviam parado. Só que esse retorno, ele não acontece de vez. O livro de Esdras e Neemias, eles vão retratar esse retorno em 3 levas, em 3 etapas. O primeiro grupo, ele retorna com Zorobabel. Zorobabel, ele era da descendência de Davi. Então, havia toda aquela expectativa dessa renovação do trono de um descendente de Davi, o que não acontece, porque após o exílio, nós não temos mais um rei judeu no trono. Nós temos, nesse período, um governador persa. Nós temos, a partir daí, as nações estrangeiras que impõem o poder, eles escolhem o governante de Jerusalém, da Judéia. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira leva de exilados que retornam sob essa permissão de Ciro, retornam sob a liderança de Zorobabel, esse descendente de Davi. E o segundo grupo volta com Esdras, 80 anos depois, e o terceiro grupo retorna com Neemias, por volta de 445 a.C. E o total de pessoas aproximadamente que retorna é de 50 mil pessoas, comparado com o grupo com a cidade, com o povo que foi devastado, é um pequeno grupo que retorna, é ínfimo o tamanho desse novo povo, desse povo que retorna, e Deus recomeçaria ali o seu projeto. Pode passar o próximo slide. E eu trouxe uma citação do Derek Kidner que diz assim: o que vemos em Esdras e Neemias é um Israel cortado quase até a raiz, mas que recebe novo vigor da fonte de nutrientes que havia negligenciado, a saber, a lei mosaica, a lei de Moisés. E que, pela sua nova preocupação com a pureza, já dá sinais de transformação do judaísmo que, quer gostemos ou não dele, encontramos no Novo Testamento. Então, a gente entende, interpreta esse processo do exílio babilônico, de Deus destruindo ali, usando, como os profetas menores e também os profetas maiores vão dizer, usando o governo da Assíria, o império da Assíria e o império da Babilônia para castigar o seu povo, que estava afastado dos seus propósitos. Então, o exílio babilônico foi Deus cortando aquela árvore que já não estava dando frutos, quase como até a raiz, para que essa árvore voltasse para a fonte da palavra e crescesse e pudesse frutificar como projeto de Deus. Então a gente vê isso, e esse Israel, esse povo judeu que nós vemos no Novo Testamento, ali, naquele cenário que Jesus encontra, dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, que não um grupo que não é mencionado no Novo Testamento, mas ali João Batista é muito identificado com esse grupo. Então, ali, nesse período, todos esses grupos eles acabam sendo gestados. Pode passar o próximo slide. E aí, quando esse povo retorna para Jerusalém, a gente tem que pensar que enquanto eles estavam na Babilônia, 70 anos, é um tempo de se estabelecer. Então, eles tinham uma vida estabelecida na Babilônia. E aí, eles foram desafiados, por isso que talvez volte tão poucas pessoas, 50 mil, porque na Babilônia eles tinham suas vidas estabelecidas, a vida tinha seguido. E o que eles encontram em Jerusalém quando retornam é uma terra arrasada, Jerusalém devastada. O livro de Jeremias e Lamentações vão dizer para a gente que quem fica ali foram os pobres, foram as pessoas que não tinham para onde ir. E ali encontraram a cidade completamente devastada. E o contexto foi esse. Não havia um rei judeu, como eu disse. A partir do exílio babilônico, não temos mais um rei judeu, ali descendente de Davi. Não havia também segurança.
Tanto que Neemias teve que reconstruir o muro. Se você quiser, depois desse estudo bíblico, ler Esdras, ler Neemias, que é a continuação da história. Enquanto em Esdras o templo é reconstruído, em Neemias o muro é reconstruído. E nesse processo de reconstrução de templo e de muro, a fé, a devoção, a adoração também é reconstruída nesse tempo. Não havia templo. A fé judaica repousava na figura do templo, do sacrifício. A gente lê lá em Isaías que a coisa acontecia, os sacrifícios aconteciam, mas de maneira mecânica. Então, quando Deus tira esse templo, e também é muito simbólico, como a gente vê em Ezequiel, como a presença de Deus sai desse templo. Ezequiel, em suas visões, vê a presença de Deus deixando esse templo, e essa presença não volta. Então não havia templo, eles tinham que voltar, e não tinha templo, eles tinham que desenvolver sua fé ali naquela terra arrasada. Eles viviam na defensiva, os povos samaritanos e os outros povos estavam ali tomando aquela região, e eles tinham que viver não mais como uma potência que foram uma vez, agora viviam encolhidos. E a riqueza, lembra de Salomão, com toda aquela pompa, aquele templo suntuoso, cheio de ouro, não havia mais. A presença divina já não estava ali. Pode passar o próximo slide. E o que temos ali é uma terra arrasada, tempo muito difícil, onde esses retornados do exílio precisavam reconstruir a cidade, precisavam reconstruir os muros, eles precisavam arar a terra, eles precisavam construir as suas próprias casas, e eles precisavam restabelecer a vida. Tempos duríssimos aquele. E eu percebo, nesse contexto, o que Deus faz aqui para moldar esse povo, para preparar esse povo para que Jesus viesse. Eu percebo que Deus tira todas as tentações que eles pudessem ter para não confiar em Deus. Essas coisas onde nós nos sentimos confortáveis, sabe? Onde nós buscamos refúgio. Os nossos ídolos modernos, a gente pode traçar assim, sabe? Quando você se vê sem possibilidade nenhuma, você não tem o que fazer, tudo que você confiava, tudo que você esperava foi tirado. Então Deus tira desse povo, tira a autossuficiência, tira o poder. Nem de perto lembra aquela nação guerreira liderada por Davi. Agora eles eram subjugados, eles ficavam recuados ali, acuados. Então Deus tira deles uma potência também, uma potência nacional, que Israel tinha esse histórico de confiar na Síria, de confiar no Egito, de confiar nos povos poderosos ao redor. Então Deus tira completamente a possibilidade deles confiarem em uma potência mundial. A potência mundial que deu para eles o salvo-conduto para retornarem estava distante. E a obra do templo foi interrompida, inclusive. Então eles tiveram tudo aquilo que poderia ser uma tentação para eles, de impedi-los de confiar em Deus, ser retirado deles. Perderam os ritos religiosos, perderam a prosperidade e a riqueza. E não sei se você consegue entender isso. Quando Deus parece que é a única coisa que nos sobra, você não tem mais nada para confiar. Aquilo que te trazia segurança, a prosperidade, a segurança, a autossuficiência, foi tomada de você. Não sei se você já esteve nessa situação. E aí você foi obrigado a confiar em Deus. Já passou por isso? Saiba que esse é o lugar que a gente precisaria estar sempre. Esse é o lugar que nós precisamos estar sempre. Confiando em Deus como se fosse tudo que nós temos, nosso último recurso. O problema é que a gente costuma fazer isso quando todas essas coisas são tiradas de nós. Que nós possamos aprender a confiar em Deus antes que a escassez chegue.
que nós possamos ver em Deus a fonte da nossa prosperidade, da nossa segurança, Deus como o nosso porto seguro, Deus como o mais importante, porque quando tudo for tirado de nós, e às vezes a gente continue rico da presença, da confiança de nosso Deus. Daniel tinha essa capacidade. Embora Daniel estivesse no palácio, ali com tanta coisa farta e boa, ele não deixou que isso o cegasse, que isso desviasse a sua confiança em nosso Deus. Que nós também possamos assim aprender a confiar em Deus, antes que a escassez chegue. Porque às vezes a escassez chega para ser nosso professor. Que nós possamos aprender antes que ela chegue, e confiemos plenamente em nosso Deus. Passa o próximo slide, por favor. Então, eles passam a reconstruir o templo, quase que imediatamente quando chegam. Eles retornam a Jerusalém em 536. Em 536 nós temos o início da construção do templo. Então, nesse primeiro grupo, ele faz o lançamento da fundação do templo. O grupo liderado por Zorobabel. Só que logo em seguida, essa obra ela tem que ser suspensa, porque os inimigos chegam ali e começam a ameaçá-los e eles têm que parar por um tempo. E essa obra da construção do templo, ela é reiniciada em 520. Então, ela fica parada por 4 anos. E aí entram 2 personagens que talvez em sua leitura anual você não consiga linkar. E você lê ele todos os anos, que é o profeta Ageu e Zacarias. É nesse período também que eles atuam, que eles profetizam. E eles têm uma participação muito importante na reconstrução do segundo templo. Bom, e o templo é construído e dedicado ali em 516, cerca de 20 anos demora para esse templo ser reerguido. Pode passar o próximo slide. E ali a gente vai ver agora como é que foi a dedicação dos alicerces, da fundação desse templo. Nós vamos agora para Esdras capítulo 3, versículo 12 e 13, para a gente ter uma noção do sentimento desse povo. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de família, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces desse templo. Muitos, no entanto, levantavam as vozes com gritos de alegria, e assim não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Então, qual foi a emoção desse pessoal? Foi um misto de tristeza com alegria, porque os idosos que haviam sobrevivido ao exílio, que tinham presenciado o suntuoso templo de Salomão, um templo riquíssimo, agora viam os alicerces ali de um templo muito inferior, de um templo feito na privação da escassez, de um templo feito dos fundamentos do templo, o templo não estava pronto ainda, feito ali com poucos recursos, de um templo de sofrimento. E nesse tempo também, pode passar o próximo slide, é feito esse lançamento dos fundamentos e é retomado, os profetas Ageu e Zacarias lideram a reconstrução e após o templo ser construído e dedicado ao Senhor, entra Esdras. E quando Esdras chega, ele encontra o templo já construído, mas um povo completamente abatido, um povo desanimado, um povo que não sabia como proceder, porque o templo existia, mas faltava muita coisa ainda. E Esdras é enviado pelo rei Artaxerxes, também um rei persa, para que ele coordenasse a vida religiosa, espiritual desse templo. Esdras era um escriba. Escriba era uma função muito importante no mundo antigo.
Nem todas as pessoas eram letradas. Os escribas, eles detinham a escrita e o poder de registrar os acontecimentos e também de ler e ensinar esses acontecimentos. Então, quando Esdras chega, há um reavivamento no meio do povo, porque a palavra volta. O templo era parte desse processo. O templo é reerguido, mas a vida espiritual ainda precisava ser reerguida. Então Esdras vem, o escriba, aquele encarregado de ensinar a palavra, vem para ensinar a palavra. E através dos ensinos de Esdras, a vida melhora um pouco mais. Há um certo reavivamento espiritual ali no meio daquele povo. E esse reavivamento espiritual só acontece depois que a palavra de Deus volta para o povo. O povo retornara para sua terra, o povo reconstruíra o seu templo, mas o reavivamento só veio quando a palavra chegou. Meus irmãos, nós precisamos aprender com esse exemplo também e nos dedicarmos, sermos apaixonados por aprender a palavra de nosso Deus, porque através da palavra nós conhecemos Jesus. E através de Jesus nossa vida é mudada. Através de Jesus o nosso coração, que anda desanimado, sem sentido, se enche de propósito. Nós precisamos conhecer a palavra para conhecer Jesus. E através de Jesus moldarmos toda a nossa vida a partir de quem Jesus é. O avivamento, a melhora, a direção, o propósito só vem quando a palavra vem, quando a palavra retorna, quando nós conhecemos a palavra de Deus. E nós chegamos aqui, nesse momento, templo reconstruído, a vida espiritual retomada. Eu queria já também concluir esse estudo. Pode passar o próximo. Com o que nós aprendemos com a história do retorno do exílio. O que nós podemos aprender diretamente com todo esse processo, onde Deus corta essa árvore quase até a raiz, para que essa árvore pudesse crescer novamente de maneira saudável. Nós aprendemos, através da história de Esdras, que Deus é responsável pelo sucesso de Esdras. Esdras não conseguiria mover tudo que ele fez, fazer tudo que ele fez, e aqueles que vieram antes dele não conseguiriam fazer, se Deus não estivesse com a sua boa mão protegendo. Foi improvável aquilo que eles fizeram. E a lição que eu tiro disso para nós é que Deus também, a boa mão do Senhor continua sobre nossas vidas, sobre sua vida. E Deus cuida da gente. E Deus cuidará de você. Assim como Esdras, como Ageu, como cada um desses líderes que passou por esse processo, a gente só precisa continuar fazendo aquilo que nós precisamos fazer. Às vezes a gente complica demais, a gente quer inventar, mas Deus, o que eu vou fazer? Isso é muito simples. Cuide de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Cuide de obedecer ao Senhor, porque Deus vai cuidar de você. Não negocie os princípios do Senhor. Deus vai cuidar de você. Se ocupe de fazer a vontade de Deus. Se Esdras tão somente tivesse ouvido a palavra do Senhor e ficado parado lá em Suzã, e não tivesse comprado essa briga de retornar, ele estava estabelecido. Esse povo que volta, esses 50 mil que voltam, estavam estabelecidos. Mas eles entendem a direção do Senhor e compram essa briga. E fazem aquilo que era improvável, porque Deus, a boa mão do Senhor estava com eles. E aí não se trata de probabilidade, não se trata de ser possível ou não, se trata de você se ocupar de fazer aquilo que Deus quer que você faça, que a boa mão do Senhor vai estar com você. Próximo slide. E outra lição que eu aprendo nessa jornada do retorno desse pessoal que estava no exílio é: Deus cumpre a sua vontade por meio de diferentes agentes humanos. Deus usa a gente. Deus usa pessoas. Deus podia muito bem, num estralar de dedos, resolver tudo. Mas Ele vai
ele vai tocar no coração do Esdras, ele vai tocar no coração de gente que nem era crente. Eu coloquei uma lista ali de pessoas que Deus usa nesse processo. O Esdras porque é o nome do livro, e é o escriba, é o mais óbvio. Só que tem personagens que não são tão óbvios que Deus usa, como Ciro. Os próprios autores bíblicos têm essa ação de Ciro como esse libertador, como um ato de Deus. Deus é que mexe no coração do Ciro. Outro improvável que Deus usa, Dario. Dario, ele doa recursos, assim como Ciro, para que o templo fosse reconstruído, para que essa comitiva de retornados voltasse a Jerusalém. Então Deus usa gente que não merece. Deus usou Ciro, usou Dario. Dario doa recursos. Artaxerxes, ele é quem envia Esdras. Ele envia Esdras para que Esdras restaure a adoração no templo. Havia templo, mas não havia sacerdote, então não havia quem ensinasse a lei. Então o Artaxerxes envia Esdras. Deus usa quem não merece, porque a ação de Deus não envolve o nosso merecimento, mas sua graça e sua soberania. Deus é soberano. E o que eu fico refletindo sobre isso é que às vezes Deus te usa sem você merecer e sem você perceber. Você já teve essa experiência de você fazer algo e, gente, e a pessoa chegar para você, não, obrigado por aquilo que você fez, você falou, e você está numa semana ruim, aquela semana que você pisa no rabo do gato, você arruma briga dentro de casa, e aí, por incrível que pareça, você chega no seu trabalho e Deus usa você e você fica envergonhado e fala, meu Deus, mesmo eu sendo uma porcaria, o Senhor me usa, né? Deus usa quem não merece. Deus usa gente que não merece. E Deus usa gente especial como Zacarias e Ageu também. É maravilhoso isso. Essa relação de Deus usando quem Ele quer, do jeito que Ele quer. E o Charles Spurgeon diz o seguinte: Deus usa pessoas que falham, porque não há outro tipo de pessoas que Ele possa usar. Por isso que Deus usa gente falha, que não existe outro tipo de gente. Todos somos pecadores, carecemos da graça de Deus. Só que o que me chama a atenção aqui é que Deus usa pessoas, e é maravilhoso, é um privilégio ser usado por Deus. Que você faça isso de maneira intencional. Que você chegue diante de Deus e fale, Deus, eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo. Porque se você não participar, outro vai participar. Outro vai ter esse privilégio. Então, se você vai participar, se você quer participar, que você faça isso de maneira intencional. Que você se coloque diante de Deus e fale, Deus, eu sei que o mundo está muito ruim. E eu sei que não dá para eu ficar só na defensiva aqui, querendo garantir o meu. Pai, que o Senhor me use para fazer algo diferente e novo nesse mundo, que a cada dia que passa está mais difícil. Pai, que o Senhor me use para fazer algo improvável nessa época. Mas que eu não seja como Ciro, como Dario, como Artaxerxes, que eu seja como Ageu, que eu seja como Zacarias, que eu seja como Esdras, que entendeu o que o Senhor está fazendo e que se juntou àquilo que o Senhor está fazendo. Deus usa a gente. E é um privilégio ser usado por Ele. Que você seja usado por Deus para cuidar de gente, para abençoar gente, para testemunhar da grandeza desse Deus. Como eu falei, o avivamento só vem quando a palavra chega no nosso coração, quando a gente entende ela. Assim como Daniel, quando a gente entende a palavra, entende a nossa época e faz alguma coisa com a nossa época. Que Deus use a sua vida poderosamente nesse tempo e no lugar onde Deus te colocou. Amém?